Shavuot. Eu quero iniciar dizendo o seguinte: pensar é bom, meditar a palavra é melhor ainda, né? Então, hoje nós temos a oportunidade de podermos meditar um pouco mais da palavra que o Eterno nos deu. Devo esclarecer que, por muitos anos, esse assunto passava em minha mente como da forma que eu sempre aprendi. Nós fomos ministrados por vários homens cultos, por vários pastores, por vários líderes cultos, e por vários anos nós ficamos sendo ministrados por estes homens. Amém? Amém? Amém. Jó, no final do capítulo do livro de Jó, Jó diz assim: antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Antes eu era ministrado por doutos, hoje eu vejo o quanto o Espírito ministra. Há uma diferença grande, né? E a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu venho aqui trazer um estudo, eu não venho aqui trazer ministração, eu não venho aqui doutrinar, eu venho aqui fazer vocês meditarem, fazer vocês pensarem naquilo que está dizendo a palavra de Deus. Em Jeremias, Deus fala ao profeta bem assim: e porei a minha Torá em seus corações, nos últimos dias eu porei a Torá em seus corações, e não necessitarão que homem algum vos ensine, porque o meu Espírito ensinará. É esses dias que nós estamos vivendo hoje. Não há necessidade de homem algum vir aqui, por mais culto que ele seja, vir aqui ensinar vocês, porque vocês têm acesso irrestrito à palavra da verdade. E hoje nós vamos tratar de um assunto que não é polêmico, mas ele se torna polêmico, né? Nós vamos tratar de um assunto que se chama perdão. Amém, Sandro? Amém. Nós vamos tratar de um assunto chamado perdão. Como que Yeshua ensinou, qual o sentido, qual a docência de Yeshua para o perdão. É isso que nós vamos meditar. Por muitos anos, nós fomos ministrados que nós temos que perdoar, não é verdade? E será que nós temos que perdoar? Que heresia é essa, Roberto? Eu olho, gente, eu queria que vocês estivessem aqui na frente. Quando eu falo alguma coisa assim, eu olho para o rosto de vocês, estão bem assim. É interessante, Sandro, é interessante. Mas é lógico que temos que perdoar, irmãos. Mas nós vamos saber a fundo como que tem que ser dado esse perdão. Como que tem que ser proferido esse perdão. Na oração que Yeshua nos ensinou: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Está difícil então Deus nos perdoar, não é verdade? Difícil nós termos o perdão de Deus. Não é verdade, Zé? Difícil, porque nós não sabemos perdoar. Nós não sabemos perdoar. Mas vamos lá, vamos entrar. Vamos começar. Nós encontramos a palavra perdão
em hebraico é mahal. Vem da raiz. Mahal significa o verbo perdoar. A raiz mahal, ela forma várias outras palavras, como perdão, porque perdoar é o verbo, mahal é o verbo. Então, perdão, perdoarei, perdoar, que é o verbo mahal. Então, através da raiz mahal, do verbo mahal, nós temos outras palavras que são, por exemplo, em português, perdoar. Mas nós temos, do verbo, nós podemos tirar, perdoamos, né? Nós podemos tirar, perdoarei. Então, eu estou falando da raiz, do verbo, mahal. Nós encontramos na Bíblia, em toda a Bíblia, nós encontramos várias passagens escritas com mahal, para você ver a importância que é dado nas Escrituras sobre mahal. Só que nós valorizamos muito o perdão e nos esquecemos do que precede o perdão. Deu para entender? Então me responda, o que precede o perdão? Confessar? Ofensa. Mais alguma coisa? O que precede o perdão? Vamos ver? Mateus 18. Mateus 18, versículo 15. Yeshua ensinando sobre o perdão. Não sou eu que estou ensinando, é Yeshua que está ensinando sobre o perdão. Nós vamos apenas repetir o seu ensino e entender o seu ensino. Ora, se teu irmão pecar contra ti, então o irmão pecou contra ti. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e, fala, irmãos, vai e repreenda-os. O que precede o perdão? A repreensão. Por tantos anos, nós consideramos que nós temos que perdoar. E nós temos que perdoar. A palavra diz, em Efésios, Paulo diz assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Yeshua HaMashiach, vos perdoou. Também Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outrem. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoar é dever nosso. Mas o que antecede o perdão, o que precede o perdão, é a repreensão. A repreensão. A repreensão. Hoje de manhã, Lucas até falou sobre isso. Em um mandamento que ele leu, do 613, ele falou isso. Lá em... Deixa eu ver aqui. Oi. Ah, está aqui. Ele falou ali em Levítico 19. Levítico 19. Levítico 19, 17. Vamos ver? Não odiarás a teu irmão no teu coração, mas não odiarás o teu irmão no teu coração, mas o repreenderás.
Por quê? Está escrito o que aí? Não odeie seu irmão em seu coração e repreendam seu vizinho com franqueza, para não incorrerem em pecado por causa dele. Olha que interessante. Eu tenho que repreender o meu irmão para que eu não venha incorrer em pecado. Tiago fala lá no capítulo 5, vamos lá, Tiago capítulo 5. Ele fala retilíneo com o que está escrito em Levítico. Lá no versículo 19, diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que é mais importante, você perdoar ou você repreender? Novamente as carinhas tudo assim, ó. Irmãos, o perdoar é uma consequência do arrependimento. Como que você vai perdoar alguém se a pessoa não se arrepende? Como que Deus vai te perdoar se você não se arrepende? Como? Me explica. A primeira coisa, o primeiro requisito para o perdão é o arrependimento. É o primeiro requisito para o perdão. E como acontece com Deus, acontece conosco. Para perdoar o meu próximo, eu tenho que ter o arrependimento. E o arrependimento é gerado com a repreensão. Agora, sabe qual é o nosso erro? É que nós gostamos de repreender. Nós gostamos de repreender todos. Errou, eu estou lá para repreender. Né? Isso eu faço... assim, nem precisa nem me ensinar a fazer. Eu já faço naturalmente. Repreender comigo mesmo. Não é verdade? Pois é, mas até isso nós temos que ter critérios. E Yeshua nos ensina a ter esse tipo de critério. Vamos voltar lá, em Mateus 18. Ele continua falando: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre eu e você. A repreensão, ela não é um ato. A repreensão é um processo. O perdão, ele é o final deste processo. Ele é a consequência desse processo. Você imagina que você está sendo acusado de algo e você vai responder esse processo. No processo você vai ter direito de se defender, direito de produzir provas, para chegar no final e ter uma sentença. É isso que é o processo. A repreensão, ela deve obedecer a um processo. Como? Vamos lá. A primeira coisa, você deve repreender é chamando o irmão e repreendê-lo individualmente. Por quê? Para que ele não seja exposto. Para que ele não seja exposto. Depois, se ele aceitar a repreensão, você ganhou o seu irmão. É isso que Paulo fala. Se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre eles só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Paulo não, Yeshua fala. Terás ganho teu irmão. Você está conseguindo entender a importância disso? Como a repreensão é mais necessária, é um processo necessário, para que eu e você possamos ver em que nós erramos. Então, se você se desvia da Torá, a minha função precípua é levar a você uma repreensão, para que você possa retornar à Torá.
E nós, a todo momento, nós só queremos falar do perdão. Do perdão. Olha, você precisa perdoar. Olha, Zé, você precisa perdoar aquilo que te fizeram de mal anteriormente. Aquilo que você passou. Você precisa perdoar. Todo irmão chega para a gente e fala, olha, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Temos que perdoar. Mas antes do perdão, nós temos o processo. E muitas vezes esse processo demanda tempo. Demanda tempo. Aí, vamos continuar aqui. Mas se o teu irmão não te ouvir, leva contigo um ou dois. Aqui nós entramos no que nós chamamos no direito de fase instrutória do processo. O que é fase instrutória? É aquela fase que nós produzimos prova. Se ele não te ouviu, Alfredo, se o teu irmão não te ouviu, você chama duas testemunhas. A Torá fala isso, ninguém pode ser julgado senão mediante duas ou três testemunhas. Isso é um princípio da Torá que eu e você temos que chamar. Nós não fomos julgados, nós não fomos chamados, irmãos, para deixar o irmão pecando. Nós fomos chamados para tirá-lo do pecado. Essa é a nossa missão. E como que eu vou tirar o irmão do pecado sem mostrar para ele o erro? Essa é a repreensão. E aí, quando você chama as testemunhas e fala para ele, olha meu irmão, você está errando nisso, nisso, nisso. A Torá fala isso e você está praticando isso. E ele não aceita. As duas testemunhas estão de prova. É isso que Yeshua está ensinando. Para que toda a palavra seja confirmada na presença de duas testemunhas. Terceira fase desse processo. E se não ouvir, diz-o a assembleia. Diz-o a assembleia. Essa é a terceira fase. Mas sabe o que nós fazemos? Nós saímos da primeira e passamos para a terceira. Nós gostamos de expor. Nós gostamos de levar a exposição do pecado do outro. Sob a égide de que se eu mostrar o pecado do outro vai servir como exemplo. Nós gostamos disso, né? Nós gostamos disso. E Yeshua, no sinótico de Lucas 5, 31 a 32, Yeshua diz assim, e Yeshua respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por que Yeshua censurava os escribas e fariseus? Porque Yeshua queria tirá-los do reino? Não, porque Yeshua queria que eles entendessem a verdade por trás daquelas palavras. E Yeshua queria salvar aquele que estava perdido, por isso que tinha censura. Quando Yeshua mostrava o erro, quando aquela mulher adúltera, eu estava falando isso hoje de manhã, não sei para quem que eu falei isso, eu estou ficando velho. Foi para você? Amém. Hoje de manhã eu estava falando que eu fiz um júri essa semana, e eu falei para os jurados, eu falei, nós aprendemos que Jesus chegou para aqueles escribas e fariseus, doutores da lei, conhecedores da lei, que trouxeram aquela mulher adúltera para que Jesus pudesse julgar.
E quando eles trouxeram, eles falaram assim: Senhor, Rabi, mestre, nós trouxemos essa mulher adúltera, foi pega em adultério, e a lei, olha, a lei, ele usou o quê? Para acusá-la? A lei. A lei diz que nós temos que apedrejá-la. A lei que eles estavam dizendo era a Torá. A Torá dizia que nós temos que apedrejá-la. Sabe o que Yeshua ensinou ali? Por trás da lei está a misericórdia. E eu expliquei isso para os jurados. Acima da lei está a misericórdia. Acima da lei está o amor. Tudo que nós temos que fazer com misericórdia e com amor. Nós temos que repreender nosso irmão, nós temos que repreender com misericórdia e com amor. Este é o princípio que rege toda a Torá. Nós temos 613 mandamentos, que se traduz em 2. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Qual o princípio por trás desses 2 mandamentos? É um só. Qual é? O amor. Existe um princípio que governa todas as coisas. Existe um princípio que desde a criação move todas as coisas. É o amor. Não há outro princípio. Não há outro princípio. Para que haja perdão, precisa ter no nosso coração, no coração do adepto, daquele que aderiu às palavras, às escrituras sagradas, precisa ter o amor. Então eu falei isso lá, que aquele grupo de doutores da lei trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, porque a lei assim determinava. Yeshua não disse nada. Ele iria falar contra a lei? Não. Jamais Yeshua deixou de cumprir a lei, a Torá. Só que ele cumpria a Torá com misericórdia e amor. Então, quando Yeshua fez o que Yeshua fez? O que Yeshua fez, Rita? Escreveu na areia. Ele falou alguma coisa? Não. Escreveu na areia. E depois disse: aquele que não tem pecado, atire. Aí é outra situação. Aí é outra situação. Olha só. Lá em Lucas, no capítulo 17, diz assim: olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Mas antes de repreender, olhai por vós mesmos. Olha. Eu não posso sair repreendendo de qualquer forma. Eu tenho que ter critérios para a repreensão, para que eu possa ganhar aquele irmão. Eu preciso ganhar. A minha missão é ganhar. Aí eu tenho que ter critérios. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Fala comigo. Se o meu irmão, fala comigo. Se o meu irmão pecar contra mim e ele se arrepender, eu devo perdoá-lo. E se ele não se arrepender? E se ele não se arrepender? Eu devo? Se ele não se arrepender, irmãos, esse que é o problema. Se ele não se arrepender, vamos ver?
Continuamos no capítulo 18 de Mateus. Depois que ele passou pela igreja, pela assembleia, e ele não se arrepender, então o que devemos fazer? Vamos ver. Se não as ouvir, diz-o a assembleia. E se também não ouvir a assembleia, considera-o como? E cobrador de impostos. O que significa que no original não está gentio e cobrador de impostos? No original está escrito assim, deixa eu ver aqui que é uma palavra meio dificinha aqui, peraí. Isso, mas também não é essa a palavra hebraica não. A palavra hebraica é a seguinte, a expressão utilizada é Baal Aveirot. Baal Aveirar. No plural, Baal Aveirot. Baal Aveirot. O que significa essa expressão? É o contrário de Baal Techuvá. Baal Aveirot é o contrário de Baal Techuvá. O que é Techuvá? É arrependimento. Então Baal Aveirot é aquele que não se arrepende. Aí a tradição judaica considera que Goi e Baal Aveirá, Goi é Goim, né? É gentio, é uma figura de linguagem que significa literalmente que aquela pessoa se rebelou contra a Torá e abandonou o povo de Adonai. Olha só. Hã? Ela se autocondenou. Muito bem, Alfredo. Ela se autocondena. Ela se auto-separa do povo de Adonai. Aquele que não recebe a repreensão com bons olhos, aquele que não aceita a repreensão para retornar, para se arrepender, ela se afasta da Torá, ela se afasta do povo de Adonai. Então, o que acontece quando a pessoa não se arrepende? Se ela se arrependeu, eu devo perdoar. E se ela não se arrepender? Se ela não se arrepender, irmãos, ela se afasta do povo de Adonai. Aí Paulo vem e faz uma halá. Halahá. Halá não, halahá. Faz uma halahá. E diz assim, halahá é uma norma a ser seguida. Ele faz uma halahá para os... fugiu a palavra. Para aqueles que ele está escrevendo. Vamos supor, se ele estava escrevendo para os romanos, era uma halahá que ele estava fazendo aos romanos, dizendo assim, siga essa norma, certo? Siga essa norma, que você vai se dar bem. Ele diz assim, olha só que interessante, Rita, eu não tinha pensado nisso, só depois desse estudo que me abriu a mente para isso daí. Olha que interessante, basta a esse que foi repreendido pela Assembleia, basta a esse tal a repreensão feita pela maioria, pela Assembleia. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo. A congregação repreendeu? Basta. Ele não aceitou? Basta. Perdoa e consola. Porque a repreensão da Assembleia, ela tem um poder na vida espiritual daquela pessoa. Se a Assembleia falar, saia fora daqui, a pessoa vai morrer. Quem já passou por uma situação assim, sabe o que eu estou falando. Não basta apenas perdoar, você tem que consolar.
Por que Paulo diz isso? De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza, para que ele não venha morrer de tristeza, de angústia, de depressão. Não basta perdoar, irmãos, nós temos que consolar. Então, primeira coisa, nós temos que repreender. Repreender é um processo onde tem ampla defesa e contraditório, onde você dá a oportunidade daquele transgressor, daquele que errou, daquele que pecou, de poder considerar o seu erro. E se ele considerar, você ganhou o seu irmão e ocultou uma multidão de pecados. Mas eu só posso perdoar a quem se é? Até aí é. Quando for passar pela Assembleia, basta a repreensão da Assembleia. Se ele não aceitou na primeira, na segunda e na terceira, basta a repreensão da Assembleia. É isso que está falando aqui, não sou eu que estou falando. Porque eu acho que esse assunto é tão importante para todos nós, né? Porque de uma forma ou de outra, sempre a gente tem que passar por esse processo de perdão. Então as coisas têm que ficar bem claras. Aí seria muito fácil, a gente pode levantar e falar assim, Roberto, e quando que vai passar pela Assembleia? Em que situação? Porque nem sempre a pessoa te ofendeu, você tem como levá-la a uma Assembleia. Às vezes vai ser entre você e ela mesmo. Então, eu acho assim, seria importante para nós trabalhar um pouquinho essa questão. Outra coisa é a palavra repreensão, que para nós, quando a gente fala repreensão, você vê em briga, em acusação, e ela tem um sentido muito mais amplo. Nem sempre repreensão tem que ser uma briga, uma acusação. Mas assim, eu acho interessante você trabalhar essa questão, se você não tem a oportunidade de passar pela Assembleia, o que substituiria isso aí? Você entendeu? Ah, sim. Se não tiver como levar para a Assembleia. Você passa pela primeira, você e ela, você passa pela segunda, né? Que seria 2 testemunhas, que confirma toda a situação, e você não tem como passar para a terceira. Se ela não perdoar, porque aqui Yeshua não fala sobre essa hipótese, né, de não passar pela terceira Assembleia, porque aqui, Rita, ele está falando de irmãos, entre irmãos. Você não está falando aqui de um ímpio, você está falando aqui daquele que pensa, daquele que está na Torá, junto com você, no estudo da Torá, né? Então, quando é algo fora, os juízes de fora vão julgar. Mas lembra que Paulo fala assim, não leve as suas demandas para os ímpios julgarem, julgue vocês mesmos. É essa situação. Então tem a Assembleia. Quando é entre irmãos, tem a oportunidade de Assembleia. Quando essa Assembleia é falha, aí é problema da Assembleia. Aí é outro estudo sobre a Assembleia que nós temos que dar. Agora, quando é litígio, quando há um pecado, um erro entre irmãos, por exemplo, quando Nadab e Abiú cometeram aquele ato dele lá, eles erraram. Não vamos pegar Nadab e Abiú, não, vamos pegar outro arquétipo, outro exemplo. A questão de Eli, lembra dos filhos de Eli? Os filhos de Eli foram repreendidos. Então, por que Deus tirou o sacerdócio de Eli? Porque a repreensão não foi aceita. Não foi aceita
além de não ter sido aceita pelos filhos, não foi também procedida de forma correta. Eli ali tinha que ser muito mais severo, muito mais áspero, porque o pecado demandava um proceder mais áspero. Mas Eli não fez essa repreensão com essa rigidez. Então, o que aconteceu? O sacerdócio dele foi tomado. Então, o que Eli tinha que fazer? Repreender os filhos, não aceitou, repreenda-os em frente de 2 testemunhas, não aceitou, leve-o para ser julgado na Assembleia. Pronto. Acho que eu respondi, né? Qual foi a outra? Peraí, só um minutinho. Qual foi a outra? Repreensão. Vamos ver aqui. Repreensão no dicionário significa, olha só o que significa repreensão no dicionário: advertência, admoestação e censura. Nós temos a repreensão como algo assim: eu vou discutir com meu irmão, eu vou pegar meu irmão e humilhá-lo, e repreendê-lo de uma forma dura, rígida. Você vai ganhar seu irmão? Não. O objetivo é o que, irmãos? É alcançar a pessoa. Nós não estamos repreendendo a pessoa, nós estamos repreendendo o ato, a atitude. Ninguém pode julgar. Se aparecer aqui uma pessoa, se houver uma adúltera, uma adúltera aqui, nós temos que repreender o de adultério, não o irmão. Vocês estão entendendo essa diferença? Uma coisa é você inferiorizar o seu irmão, outra coisa é você inferiorizar o ato do seu irmão. Então todo julgamento está pautado no ato e não na pessoa. Você não é julgado, pelo menos você não deve ser julgado. É lógico que na nossa estrutura jurídica nós julgamos a pessoa pelo que ela é, pelo que ela tem, né? Mas a Torá não manda julgar por aquilo que você tem ou por aquilo que você é. A Torá manda julgar o seu pecado, o seu ato. Seja você o mais alto sacerdote, seja você o mais simples, você é julgado pelo seu ato. Ok? Fala, meu irmão. Isso. A consequência, assim, eu entendi, Vinícius, o que você está falando e concordo com você perfeitamente. A consequência, ela já é algo que a gente pode estudar depois, porque é algo que foi gerado depois. Agora, o que nós estamos falando aqui é da situação do perdão, né? Então, a consequência, isso vem previsto na Torá. Se você furta um bezerro do seu próximo, do seu irmão, você vai ter que pagar quadruplicadamente. O pecado existiu, o perdão pode ter existido, mas o erro você vai pagar. É isso aí. Mas o foco daqui hoje do nosso estudo é o perdão. É o perdão. Então, o que nós estamos falando aqui é dessas situações que nós incorremos em erro cotidianamente, porque nós queremos julgar, nós queremos repreender, nós queremos, e falar em perdão conosco é algo assim absurdo, né? Agora, quer ver só, se um filho seu comete um erro contra você, não vou falar qual erro não, comete um erro, e você ficou magoado e decepcionado com ele, e ele te vem e fala: mãe, pai, eu pequei contra vocês. Vamos colocar o filho pródigo.
filho pródigo quis conhecer o mundo. Ele errou. E quando ele voltou arrependido. E o pai fez o quê? Perdoou, consolou o filho. Não é verdade? Ele consolou o filho. E o outro irmão queria que ele desse a parte dele, porque a dele ele já tinha perdido. E o pai não, o pai agiu de forma correta. Agora eu vou te perguntar uma coisa: se não fosse filho, se fosse um funcionário, o meu julgamento seria o mesmo? Teria que ser, mas não é. 2 pesos e 2 medidas. O que André Chorak é um judeu francês, que quem não conhece, ele trouxe várias traduções, ele traduziu vários livros, né, entre eles da Torá e do Novo Testamento também. E ele fala que a medida do perdão, aquela quando Yeshua fala assim, vocês devem perdoar 70 vezes 7. Ele fala que essa medida é a mesma medida do amor. E qual é a medida que nós temos que amar uns aos outros? Imensuravelmente. Então eu tenho que perdoar na mesma medida, imensuravelmente. Agora, para nós, eu perdoo o meu filho com mais facilidade do que eu perdoo meu irmão. Isso é verdade ou não é? Então, a primeira coisa que nós estamos errando, não sabemos perdoar. A segunda coisa que nós estamos errando, nós não somos obrigados a perdoar antes que haja o arrependimento. É um processo. E se a pessoa não se arrepender, depois que passar pela assembleia, você deve perdoar e consolar. Para que não seja consumido pela tristeza. Pode falar. É que onde o Senhor deu lá em Levíticos, diz que não é para guardar rancor no coração do irmão. Eu acho que a questão do perdão, a gente às vezes retém porque quer que aquela pessoa pague. E não é assim que acontece, né? E não é também não é porque ela não se arrependeu e que eu não liberei esse perdão, que seria para o bem dela, que eu preciso guardar isso comigo. Então, a questão, eu imagino que, mesmo que ela não se arrependeu, mesmo depois de tudo, o mal foi para ela. Então, o meu coração não precisa estar contaminado com isso. É isso mesmo. Ótimo tocar nesse assunto, que eu já tinha pulado isso daí. Roberto, nós fomos ensinados que nós temos que liberar perdão. Isso é verdade? Será que isso é verdade? Nós temos que liberar perdão? Amém, isso aí. Nós temos que liberar perdão? Temos. Mas de que forma? Para quê? Liberar perdão para uma pessoa que não quer? Ótimo. A Bíblia fala não, psicólogos falam que o perdão, ele é uma necessidade interna do ser humano. Por quê? Mas nós temos que observar, antes do porquê, nós temos que observar que o perdão é um processo, o perdão não é um ato, irmãos. É isso que eu queria que vocês entendessem. O perdão não é um ato. Eu não tenho o ato de perdoar. É um processo espiritual. É um processo interior, emocional,
que flui de dentro de mim, não é um processo externo. Ato é aquilo que eu faço externamente, é um ato. Olha, eu estou tendo um ato aqui de colocar esse celular aqui, é um ato. O perdão é um processo interior. Não é de imediato. Quem aqui consegue perdoar de uma forma assim, instantânea? Não é assim. O peso é grande. E para eu liberar perdão, Amanda, como você falou, como você também falou, Sueli, para liberar perdão, eu tenho que passar por esse processo. Por quê? Porque os psicólogos falam que o perdão, ele tem por objetivo cessar na alma. Cessar na minha alma e na alma do perdoado. Porque quando ele aceita o perdão, ele tem que sentir-se perdoado. Então, quando o objetivo é fazer cessar na alma sentimentos tóxicos. Sentimentos tóxicos. O que são sentimentos tóxicos? A ira, a raiva, a decepção, o rancor, isso tudo são sentimentos tóxicos. Quem já ouviu falar que as doenças da alma produzem, que as enfermidades da alma produzem doenças físicas? Quem já ouviu falar? É a verdade. Então, para eu tirar esse tóxico dentro da minha alma, eu preciso proferir, mas é um processo. Nós temos que entender isso, sabe por quê? Porque muito se fala sobre perdoar, muito se exige perdoar, mas nós não sabemos como perdoar. Ruth, se você faz alguma coisa contra mim, eu tenho que te perdoar? Tenho, mas eu tenho um processo de perdão. É um processo. Se eu não observar esse processo, o perdão é falso. E o rancor continua dentro da minha... Meus irmãos, olha só, não queira você chegar para mim e falar bem assim, não, Roberto, se eu falar que eu te perdoei, eu te perdoei. É assim? Se eu falar que eu te perdoei, eu te perdoei. Está perdoado, Zé. Não é assim, irmãos, é um processo, porque a boca não vai refletir o que está na sua alma. Aquilo não é verdadeiro. Por isso que a palavra diz, seja o seu sim, sim, e o não, não. Por quê? Porque tem que refletir o que está dentro de mim, aquele sim, aquele não. E não adianta você errar contra mim e me magoar e me atingir, me inferiorizar, e eu chegar para você, está perdoado. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu estava ali na ilha de Santa Maria, Zé, e estava lá, chegou um irmão para mim, um irmão que eu sempre, assim, admirei, né? Músico. Chegou um irmão para mim e falou bem assim, rapaz, do nada, eu fui cumprimentar ele, rapaz, eu não gosto de você. O que não é difícil, né? Muita gente, não. O que não é difícil, gostar, me detestar é mais fácil que tem. Aí, o que aconteceu? Eu não gosto de você. Gente, eu fui para casa. Pergunta a Cláudia. Cláudia virou para mim e falou, Roberto, por que você está assim? Ainda bem que a gente tem a mulher para poder desabafar com ela, né? Ela que segura as bombas tudo, né? Aí eu fui e desabafei com ela, olha, aconteceu isso, isso, isso. Mas eu fiquei irritado. Está funcionando? Tá. Eu me senti assim tão... Eu não sei nem explicar, tão pesado, tão mal, tão... E eu fiquei assim por vários dias, até eu encontrá-lo na semana seguinte, no sábado. Nós já estávamos na ilha de Santa Maria celebrando o sábado. Né? E eu cheguei, eu falei, Cláudio, eu vou chegar para ele no próximo sábado, Zé, e vou questionar. Porque eu sou assim, eu posso não questionar na hora, mas depois eu chego para a pessoa e questiono. Eu cheguei e falei, meu irmão, eu queria falar com você. Pode falar. Você me falou uma palavra, só eu e ele.
você me falou uma palavra que aquilo ali me machucou muito. Você disse que não gostava de mim, eu queria te pedir perdão, porque eu devo ter feito alguma coisa para você que gerou esse ódio, que gerou esse não gostar, que gerou essa inimizade. Então, eu queria saber o que eu fiz para você falar isso comigo. Aí, por incrível que pareça, sabe o que ele falou? Nada não, esquece. Esquece, nada não. Eu fiquei mais chateado ainda, irmãos. Fiquei mais chateado ainda. Eu não sei se, como é que fala, o soneto sai melhor do que, como é que é? O ditado que fala assim, o soneto acaba saindo pior do que o remendo, não sei. Aí eu fiquei assim pensando, cheguei em casa decepcionado de novo, falei com o Cláudio, eu não sei o que Deus está querendo falar comigo. Alguma coisa Deus está querendo me ensinar com isso, porque não é possível. Está entendendo? Aí, eu cheguei, eu queria saber qual foi o meu erro. Qual era a atitude dele? De chegar e me admoes? Tá. Ó, Roberto, ó, você fez isso. Sandro, vamos supor que seja Sandro. Sandro chega para mim e fala, Roberto, ó, eu não gostei dessa atitude sua, você fez isso, você infringiu a Torá, você violou um mandamento, você fez isso. E meu irmão, eu te amo. E eu não quero ficar com essa mágoa com você. Então, não faça mais. Aí eu vou me arrepender. Eu vou falar, você tem toda a razão, meu irmão. Eu tenho que pedir perdão para você. Pedir perdão. Agora, o perdão foi automático no coração dele? Pode ser, pode não ser. Porque o perdão é um processo. É um processo. Vai ser uma vida, um processo que vai levar uma vida. Foi até bom você tocar nesse assunto também. Vamos pegar o exemplo dela. Ocorreu que houve um abuso sexual com uma pessoa. E qual é a nossa atitude? Chamar essa pessoa e conversar pessoalmente. Essa pessoa não aceitou, faça com 2 testemunhas, e a palavra vai ser confirmada. Não aceitou, leva para a assembleia. Não aceitou, é porque é um iníquo. A pessoa é um iníquo. A palavra de Deus não está nele. Né? Então, esse é o processo, esse é o procedimento que nós temos que tomar. Agora, eu estou falando da repreensão. Agora vem o perdão, é outro processo. O perdão, ele pode demorar. Você já viu o processo judicial? Todo mundo reclama do processo judicial que demora muito? Já, não já? Tem processos que andam rápido e tem outros que demoram mais. É o processo. Depende do machucado, depende da mágoa, depende da atitude de quem for pedir perdão. Certo? Então eu passei por uma situação em que a pessoa chegou para mim e falou bem assim, então perdão. Valeu. Qual vai ser o processo? Vai demorar mais ou vai ser rápido? Vai demorar mais. Por quê? Porque eu não senti dele um verdadeiro pedido de perdão. Então tudo isso daí são coisas relativas dentro do processo. Nós não estamos aqui tratando assim, de que a ferida vai ser automaticamente sarada. A ferida não é automaticamente sarada. Ela é um processo.
Tá? Então, esse processo é que nós não observamos muitas vezes. Nós não observamos. E nós gostamos de julgar. E nós temos o poder de julgar. Paulo fala isso. Julgais vós mesmos os atos dos seus irmãos. Agora, nós temos um entendimento de julgar, de censurar, totalmente deturpado daquilo que a palavra diz. Nós temos que julgar, nós temos que repreender com amor e misericórdia. Bem, eu disse que não ia pregar, eu vou só colaborar, porque eu vivi isso, tá certo? O que acontece? São dois textos diferentes que o Roberto está fazendo uso. Esse primeiro texto aqui de Mateus 18, ele é bem claro, né? No que ele está dizendo. A questão é saber qual o tipo de pecado contra o meu irmão, né? Que eu estou cometendo contra o Roberto. Roberto se sentiu ofendido e ele me procura e diz o que eu fiz. Agora, qual foi o tipo de pecado, qual o grau, né, de pecado que eu cometi contra o Roberto? E se eu mantenho a minha posição, ou seja, Roberto vem e expõe para mim, porque ele ouviu, alguém disse para ele, eu causei um sério prejuízo para o Roberto, e vamos dizer que eu me arrependo e vou ressarcir meu irmão, vou corrigir todo o erro que eu cometi contra ele. Aí o que acontece? Roberto, então, vai me conceder o perdão por causa do meu arrependimento e pelo fato de eu restituir a ele, como estamos falando aqui em termos de judeus, trata-se de Torá, duplicado, triplicado ou quadruplicado, dependendo do prejuízo que eu causei a ele, tá certo? Mas se ele me dá o perdão, ou seja, ficou entre mim e ele, ninguém mais soube do que aconteceu entre mim e ele. Mas se eu mantenho a minha posição de não reconhecer o meu erro contra Roberto, pecado que eu cometi contra ele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar duas testemunhas, vai contar o caso, e essas duas testemunhas, juntamente com ele, virão até mim. E vai ser exposto novamente à situação para ver se conseguem me convencer e me levar a uma postura de arrependimento. Primeiro o texto fala que é só, né? Roberto e eu somente, só nós dois. Porque nessa oportunidade, já que ninguém mais está perto, pode ocorrer em mim o arrependimento. Agora, se é feito no meio de muita gente, ocorre o endurecimento do coração e não há arrependimento. Então, Roberto tentou, não conseguiu. Chamou mais duas testemunhas, todo mundo, duas testemunhas, sabe? Junto com o Roberto, e tentam me convencer ao arrependimento. E o que acontece comigo? Se eu ali me arrependo, me retrato, corrijo tudo, acabou por ali. E a gente segue o caminho. Mas se eu endureço o meu coração e não reconheço o meu pecado contra o Roberto, o que vai ser feito? Vai ser levado para a igreja. A Assembleia agora vai decidir a situação. Agora vai ser exposto para todo mundo. Aí fora ainda acontece esse tipo de coisa, viu, gente? É exposto para as pessoas e não vou dizer que entra dentro dessa gravidade que a palavra coloca aqui, que é algo muito sério, né? Capítulo 18 diz assim: e se não as ouvir, diz a igreja, e se também não ouvir a igreja, considera-o como gentio e cobrador de imposto. Gentio considerado como cão, né? Cobrador de impostos, pecador. Lembra-se de Zaqueu? Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu restituirei duplicado, triplicado e quadruplicado. Em verdade vos digo, olha logo em seguida, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. A igreja, ela não usa esse termo de desligamento. O que ela faz? Ela exclui o seu membro. As igrejas aí fora excluem o membro do seu rol de membros da igreja. A igreja, ela tem, eu acho assim, até um certo receio e medo
de pedir um desligamento da pessoa do céu. Tá certo? Ela não coloca isso teologicamente, nunca ouvi falar, nunca ouvi a igreja fazer isso. Desliga. Tanto que as pessoas são desligadas de uma igreja, ela é excluída daquele hall de membro, ela vai para outra. E lá ela é recebida. Tá certo? Então, este é um caso que, mais à frente, bem abaixo, você vai encontrar Pedro, então, perguntando a Yeshua, e pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Ele fala: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tá certo? Aqui já muda a situação. Tá? Você pode liberar o perdão a hora que você quiser para a pessoa. De minha parte está perdoado. Desde que eu creio no que Yeshua disse, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, pecou contra mim, eu já estou perdoando, porque eu não quero a vida de ninguém prejudicado por minha causa. Então já estou perdoando. Já o caso de Coríntios 2, que o Roberto está citando aqui, foi um caso que eu vivi na pele, sem entender. Eu só fui entender quando peguei o texto em casa e fui ler, porque eu fui chamado por um grupo de obreiros, né, da igreja, e ali me colocaram o capítulo 2 de Coríntios. Nós recebemos esta palavra, nós estávamos em preparativo para a Páscoa, e aquelas pessoas não queriam passar a Páscoa nesta situação de Coríntios capítulo 2. E me chamaram. E diz assim o texto: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, pois se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi entristecido? E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Tenho confiança em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Eu achava que todo mundo estava satisfeito comigo. Não sei se já aconteceu com você, né? Acho que está todo mundo satisfeito comigo, todo mundo alegre comigo. Eu não tinha ninguém, uma parte não estava alegre, satisfeito comigo, não. E eu não sabia. Eu não sabia, tá certo? Pois em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Se alguém me entristeceu, não entristeceu só a mim, mas a todos vós. É o que Paulo coloca. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para que por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. Eles também estavam sendo provados e não sabiam. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, Paulo fala. Se vocês perdoarem, eu também perdoo. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Pois não ignoramos os seus ardis. Quando me colocaram essa palavra na hora, eu não entendi. Mas me pediram perdão. E eu estava sem entender o que estava acontecendo ali. Mas em casa, analisando a palavra, vi de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe. Se vocês acham que eu feri vocês, qual a obrigação de vocês? Vocês devem perdoar a mim. Mas infligiram a mim uma punição em que eu não entendia o porquê daquele comportamento da liderança para comigo. Eu não estava entendendo
todos me tratavam com indiferença. José de lado, e eu sem entender e sem compreender. E aí, quando me deram esse texto, eu falo assim: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Esse consolo eu não recebi. Queria o meu perdão, eu lhes dei o meu perdão, mas consolo não recebi, para que o tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza. Abateu sobre mim uma tristeza profunda, levando-me ao estado de depressão. Porque eu queria entender e não conseguia entender. Por que eles estão se comportando desta maneira? Por que eles estão fazendo assim? Não me chamaram, não foram claros em dizer a situação é essa, é essa, é essa. Não falaram. Então, verdadeiramente, irmãos, eu não desejo isso para ninguém. Ninguém. Fazer isso com ninguém. Para que ninguém entre em demasiada tristeza e chegue ao estado de depressão. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então o que você vai fazer? Confirmar o amor, que realmente você perdoou, que você ali dá atenção à pessoa, você vai motivá-la a caminhar, motivá-la a fazer o seu ofício. E aí ninguém motivou, então eu fiquei no meu canto. O objetivo principal foi perdido. O objetivo principal foi perdido, que era de ganhar o irmão. E perdeu o irmão. Então, irmãos, já deu o nosso horário. O perdão, ele observa a lei do retorno. Que está lá em Gálatas 6, 7, 8, que diz assim: o que você colhe é o que você planta. Então, se plantamos amor, se plantamos perdão, à luz deste conceito aqui, observando esse princípio, vamos ter o perdão de Deus. Lembra da oração? Vamos ter o perdão de Deus. O problema é que nós queremos ser perdoados pelo Pai e não perdoamos a quem nos ofende. Ou se perdoamos, perdoamos de boca para fora, sem cumprir o processo, sem proceder o processo. E nós somos uma congregação com liberdade, uma congregação que nós estamos aqui para aprender coisas que a gente não sabia antes. Então hoje nós temos a oportunidade, eu e você temos hoje a oportunidade de poder pôr em prática isso que vocês ouviram hoje. O procedimento, o processo, ele tem que ser aberto. Quando nós fazemos aqui a ceia, uma das coisas que Sandro mais fala, né, Sandro? Se tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e se acerte com ele. A palavra não manda, vai lá e perdoa ele, não. A palavra diz assim: vai lá e se acerte com ele. Ou seja, vai lá, se o pecado é dele, vai lá e repreende, resolva. Então esse é o procedimento. Agora, o que nós fazemos dia após dia não é isso. E aí acaba a gente perdendo o irmão. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos capacite. Eu sei que o ensino foi um pouco assim, cansativo, né? Porque eu tentei fazer de forma mais interativa, porque eu sei que é um tema, não é polêmico, mas é um tema que a gente não reflete muito sobre. Perdoe as minhas falhas, assim como eu tenho. Isso, para ele perdoar igual. Isso aí. Isso aí. Mas quando ele fala, Sandro, desse perdão, ele fala assim: perdoe os meus pecados assim como eu tenho perdoado. Assim como eu tenho perdoado. Então, se eu perdoo falsamente, Deus vai me perdoar falsamente? Não. Ele não é homem
para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Zé, uma vez eu fui orar ao Eterno e falei bem assim: Senhor, eu estava passando por um problema e falei: Senhor, não é possível que seja feito dessa forma, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí Deus virou, aí eu fui lá, abri a Bíblia no versículo que eu ia estudar e estava lá bem assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Vou ler de novo porque eu não entendi, Senhor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por que, Zé? Outrora nós aprendemos que nós devemos orar para que o Eterno puna uma pessoa, traga punição àquele pecado. Nós aprendemos isso, não foi? Lá na nossa antiga pátria, como diz o pastor Isaac. Nossa antiga pátria. E nós aprendemos assim, que nós temos que orar para a pessoa ser julgada, para a pessoa passar por isso como se fosse o nosso inimigo. Como se fosse o nosso inimigo. E aí, eu estava orando para aquela situação ali ser resolvida, que Deus punisse aquilo ali, porque estava violando a Torá, e que Deus punisse aquilo ali. E Deus vira para mim e fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por quê? Porque a minha oração não estava envolta de misericórdia e amor. A minha oração estava adestrita à lei. Julgue. Julgue, a lei manda julgar. Mas a minha oração não estava envolta de misericórdia e amor. O meu juízo não estava estabelecido, pautado nesses dois pés, nesses dois pedestais, misericórdia e amor. Então tudo que eu aprendi, a minha cabeça, irmãos, está assim. Tem pessoas que dizem, a Cláudia, por exemplo, cadê a Cláudia? Está ali. Meu Deus. Ela fala assim comigo, quando eu estudo, e passo para ela primeiro, para a gente conversar sobre o tema. Meu Deus, você não vai falar isso lá. Isso é muito polêmico. Você já está polemizando demais. E você, daqui a pouco, você vai ser considerado o polêmico da congregação. E aí eu falo assim: não, Cláudio, mas é porque a palavra de Deus põe por terra tudo o que aprendemos. Porque ela quer que nós conheçamos a verdade. E a verdade tem me libertado de alguns conceitos, de alguns valores que me prendiam. E é isso que eu compartilho aqui com vocês. Quando eu trago algo que é polêmico, não é polêmico que eu quero polemizar, eu quero me libertar. E eu quero que vocês sejam libertos. E uma das coisas que nós temos que nos libertar é das cadeias, das prisões, daquilo que nós fomos ensinados, doutrinados de forma errada. Essa é a atitude. E não há nada melhor do que fazermos juntos. Eu estou me libertando, amém, aleluias. Baruch Hashem. Eu estou aqui me libertando com vocês. E eu espero que vocês se libertem também, porque eu sei que vocês passaram por isso. A minha experiência, a experiência do Zé. Zé passou por um problema, Ruth passou por outro, você passou por outro, Sandra. E todos nós passamos por problemas. Vamos desprezar esses problemas, vamos desatar essas garras. É isso que Yeshua estava querendo. Quando Yeshua pregou para aquela samaritana, ele fez um absurdo aos olhos daquele povo, do povo judeu. Mas era isso que ele estava dizendo: eu quero libertar você das suas amarras. E é isso que é conhecer a verdade. Não adianta vir aqui o filósofo.
Não adianta vir aqui um pregador, um culto, do jeito que tem as igrejas, e as igrejas vivem mortas. As igrejas, você ganha um membro aqui, olha, para você ter ideia, Rita e Alfredo, Poliana, Alberto, eu li uma reportagem dizendo que os missionários gastam-se um mundo e fundo de dinheiro para converter um crente que já é crente. O missionário vai lá para Israel para converter um judeu. Para converter um judeu. Onde nós chegamos? Quando eles que têm que ser convertidos. Sabe por quê? Porque nós achamos que somos melhores. A minha fé é a verdadeira. A minha fé é melhor do que a sua. E isso não foi diferente quando aquela mulher chegou. Eu já tinha que ter acabado e estou aqui falando ainda. Aquela mulher, a Maria, eu acho que foi Maria, que chegou para Jesus e falou: deixa o meu filho sentar à sua direita. Qual? Quem? De Zebedeu. Olha o absurdo que nós pedimos, porque nós queremos ser superior ao outro. Deixa sentar à direita, à sua direita. Se sentar. Então, eu estou me libertando, irmãos. Aí é que eu falo com a minha esposa. Eu falo assim: Cláudia, eu estou me libertando de tudo, de toda a concepção falsa que eu aprendi, de tudo aquilo que o homem me ensinou. Eu estou me libertando. Por quê? Porque eu tenho liberdade para aprender. Tem liberdade, Sandra. Hoje nada é fechado para vocês, nada é fechado. Qualquer lugar você obtém informação hoje. Agora você tem que ver também qual é a informação que você quer para a sua vida. Né? Porque tem informações que vão te levar à verdade e tem informações que vão te levar à mentira. O que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é que nós devemos proceder dessa forma se quisermos ganharmos os nossos irmãos. As igrejas ganham, vão para a rua, fazem evangelismo, fazem tudo, e quando passa-se um tempo que aquele irmão errou, aquele irmão pecou, ele é massacrado, ele é ridicularizado e ele é colocado para fora. O que adianta você salvar aquela ovelha? Yeshua veio para aqueles que eram doentes. Yeshua veio para aqueles que não eram sãos, que eram defeituosos, que eram contaminados, que eram do mundo. Se um pastor adultera, ele é homem. Ele é passivo de erro. Aí sabe o que as igrejas fazem? Tira o pastorado dele. Primeira coisa que a igreja faz, tira o pastorado dele. Você sabe por quê? Porque aqui, para ser pastor, você tem que ser perfeito. Você tem que ser perfeito. Você não pode pecar, você não pode errar. Aí você é ridicularizado, porque toda a igreja sabe que você errou, que você pecou, que você fez isso, que você fez aquilo, e é ridicularizado. Eu não estou falando aqui, irmãos, que nós temos que aceitar o pecado, não. Eu estou falando que o nosso procedimento é errado. O nosso procedimento não é à luz das escrituras judaicas. Nosso procedimento é um procedimento cristão e deturpado. A primeira coisa é ganhar o irmão. Pastor pecou? Vamos ganhá-lo novamente. Vamos fazer recuperar aquele espírito de Adonai que estava em você. Essa é a nossa atitude, porque nós procedemos com misericórdia e amor. Amém? Posso acabar? Então, tá bom. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno possa nos ensinar a cada dia mais. E eu louvo ao Eterno pela vida de vocês. Vocês têm me ensinado muito a cada dia, porque quando nós estudamos, nós não estudamos só para nós estudamos para todos, né?
E eu sei que a minha necessidade é a necessidade de vocês. Eu tenho a necessidade emergente de poder ter um relacionamento íntimo com Deus. E eu sei que essa necessidade é de todos, né? Então, que os irmãos possam ser abençoados grandemente e que todos tenham uma boa semana. Vamos nos